Olá, que alegria contar com sua presença em mais um episódio do projeto Filosofia e Memória. Em 2025, o curso de Filosofia da PUC Minas celebra 80 anos de existência. São 8 décadas de dedicação ao pensamento crítico, à formação filosófica e ao compromisso com o saber. Para marcar essa data tão significativa, criamos este espaço de escuta, memória e partilha com professores, coordenadores e funcionários que ajudaram a construir e continuam construindo a identidade de nosso curso. O projeto Filosofia e Memória nasceu com o propósito de revisitar o passado com gratidão e projetar o futuro com esperança. Queremos registrar histórias, vivências e reflexões de quem fez e faz parte dessa história viva da filosofia na PUC Minas. Mais do que recordar acontecimentos, este é um momento de reconhecer a importância das pessoas que, com seu trabalho, pensamento e dedicação, ajudaram a tornar o curso de filosofia da PUC Minas uma referência nacional em formação humanística e filosófica. Hoje temos a honra de receber o Padre Evandro Campos Maria, diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Padre Evandro foi aluno do curso de Filosofia, é professor de nosso instituto no curso de Teologia e atualmente lidera o Instituto com sabedoria e espírito de serviço. Padre Evandro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Alegria, professor Fernando Placides, de estar aqui nesta entrevista, sobretudo comemorando os 80 anos do nosso curso de filosofia. Então, é um momento de muita alegria, Padre Evandro. Eu queria começar perguntando exatamente isso. O que te levou à filosofia? Qual foi o seu primeiro contato com a filosofia? Quais foram as suas primeiras impressões? Aí está a vocação filosófica. Eu lembro que tive contato com 19 anos, aquele livro Mundo de Sofia. E eu fiquei Sim. encantado com toda a linha filosófica que ali está presente. E aquilo despertou uma inquietude no meu coração, pouco como Agostinho, uma inquietude pela verdade, pelo conhecimento. E como eu também estava procurando a minha vocação, o que fazer com minha vida, onde gastá-la, então entrei para o seminário e aí eu fiquei sabendo que iria fazer filosofia. Veja. Então, com 19 anos, eu vi este horizonte e este mundo da filosofia diante de mim que me encantou. Veja, a sua porta de entrada, o primeiro contato com o filosofando, com o Mundo de Sofia, que é um livro que já cativou tantas pessoas, né? Que coisa Verdade. interessante. Como é que foi a experiência do senhor no curso de filosofia, mesmo como estudante, as disciplinas, o aprendizado? Como é que o senhor vivenciou essa experiência de estudante de filosofia? Quando eu entrei no curso de filosofia, tinha completado 20 anos. Então, ao longo de 3 anos, eu tive a oportunidade, de conviver com pessoas, professores, e ali eu fui descobrindo este fundamento belíssimo, da ética, a relação com o outro, depois a abertura ao transcendente, a metafísica, o problema do ser, colocando. Eu lembro que as aulas, eu sempre gostei muito da reflexão, então essa preocupação, né? O ser humano é o único que coloca a pergunta pelo ser, que tem consciência de que existe, lida com as questões fundamentais e a angústia. Então, aquilo ali me fazia refletir muito, e depois também a antropologia. Então, ao longo de 3 anos, eu fiquei aprofundando isto e encantado com o conhecimento, o saber e, sobretudo, uma característica muito grande do nosso curso, é esse pensamento crítico, que vai ajudando a gente a separar, a analisar, a sintetizar e a ter a beleza, do saber. A gente sempre fala, Padre Evandro, com os nossos alunos, né? Não passe apenas pela filosofia, deixe a Uhum. filosofia passar por você, te transformar. Da sua experiência como estudante,
Quais foram os autores, os filósofos que mais te marcaram nessa trajetória? Temas, você já citou alguns para nós aqui, mas autores mesmo, filósofos, pensamentos, quais foram aqueles que realmente foram mais significativos na sua experiência como estudante? É uma marca muito forte também do nosso curso, são as disciplinas de História da Filosofia. Sim, Então a gente tem essa linha de tempo que ajuda a entender os paradigmas antigo, medieval, moderno e contemporâneo, e ali a gente vai vendo uma série de autores dentro do contexto. Então, cada época, um autor ou uma corrente filosófica sempre me marcaram. Na Idade Antiga e Patrística, Aristóteles, Platão, Agostinho, nesse período patrístico, é um autor que me encanta muito e até hoje eu pesquiso muito Agostinho. Na época, a minha monografia do curso de filosofia foi em Agostinho, o que é o homem, então essa antropologia. Depois, me marcou muito no período moderno, a corrente personalista, então Blondel, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Berdyaev, vários autores dessa corrente sempre me marcaram. E na idade contemporânea eu fiz uma disciplina com o padre Márcio, ele foi meu professor, veja. eh, então ele lecionou Levinas, Sim, então essa questão ética. Depois eu fiz uma pesquisa em Levinas, no Lato Sensu, e pude aprofundar este autor que muito contribui para a minha profissão, a minha missão, na academia, Levinas é sempre uma referência. com certeza, ainda muito estudado e muito importante. E aí, quando o senhor conclui a filosofia, como é que o senhor continua os estudos? Quais são os seus outros passos? A filosofia, ela me deu uma base enorme, então, digo assim, a gratidão à PUC Minas, a gratidão ao curso de filosofia do IFTDJ, Sim, me deu uma base muito grande, eh, com a seriedade do estudo, o gosto pela leitura, reflexão, o entendimento de mim mesmo, compromisso, de colocar o conhecimento e a relação a serviço do outro, da igreja, do mundo. Então, a filosofia me deu uma base e a partir daí eu fui também me abrindo à teologia. sim. Então, fui fazer teologia também na PUC Minas, depois mestrado na Gregoriana, nesta área também da teologia fundamental, que dialoga muito com fé e razão. Então, sempre, a filosofia sempre esteve presente, até mesmo na teologia, me ajudando a compreender o mundo, o ser humano, a transcendência e, sobretudo, o serviço à pessoa humana, o Certo. cuidado com o outro, né? Aí, Padre Evandro, o senhor depois volta como professor da PUC Minas, né? Como é que foi essa chegada na PUC como professor, voltar àquele lugar onde o senhor foi formado? É uma emoção, né? Também o meu caso. Uhum. Como é que foi essa experiência? Como é que o senhor foi recebido? As suas memórias, principalmente do curso de filosofia que nós agora comemoramos 80 anos. Ao estudar, fazer estrito senso, a igreja pediu que eu me preparasse para contribuir, né, com ela mesma e também na academia. Então, sempre o sentimento que me perpassou foi este: tudo que eu recebi me ajudou a ser uma pessoa, eh, um presbítero, um discípulo, um ser humano melhor. E aí Sim. a possibilidade, a oportunidade de me preparar para contribuir e esse sentimento de gratidão. Tudo que eu recebi agora, o que eu puder fazer de melhor e contribuir, sobretudo onde eu recebi e lá poder contribuir, qualificar melhor a prática, a questão pedagógica, acadêmica. Então eu voltei, e fui dar aula na filosofia. Então dei aula de história da filosofia antiga, história da filosofia medieval,
Cosmologia, na Veja. época, era uma disciplina que eu lecionei, gostei muito também, filosofia da linguagem. Então, o ambiente também acadêmico da filosofia, além da preocupação com o conhecimento técnico, a gente sempre teve esse ambiente familiar, amistoso, fraterno. Então, me senti assim, desde aluno, muito cuidado, e agora eu vou poder cuidar. Eh, e aí, então, a alegria de estar nesta casa do saber filosófico. Então, Padre Evandro, como professor de filosofia, quais foram as disciplinas que o senhor chegou a lecionar no curso mesmo, especificamente de filosofia? Cheguei a lecionar história da filosofia antiga, medieval, cosmologia, também filosofia da linguagem, filosofia da religião, e me marcou muito porque o meu campo de pesquisa é esse diálogo entre fé e razão, a história da filosofia patrística e medieval. Ali tive a oportunidade de aprofundar esse diálogo e perceber como que a razão ela pode se abrir à perspectiva transcendental. E o ser humano, portanto, inquieto, desejoso de colocar as questões fundamentais e encontrar aí respostas significativas, ele vai então sempre se abrir a essa perspectiva do transcendente. Então, me encantou muito fazer esse percurso, essa trilha do saber filosófico na disciplina de filosofia medieval. Veja quantas disciplinas, e nós estamos também celebrando afetos, memórias. Nessa lida do senhor como professor, o senhor guarda, com certeza, muitas lembranças, e o senhor poderia compartilhar conosco alguma lembrança, algum momento mais especial dessa sua trajetória como professor no curso de filosofia? Eu digo assim, o curso de filosofia, nele tem pessoas que respiram o espírito da PUC Minas. E este espírito é o cuidado ético, o cuidado integral. Então, aqui não é apenas um lugar de transmitir conhecimento, transmitimos conhecimento e com excelência, conhecimento técnico, um compromisso com a excelência do conhecimento, mas também tem um cuidado relacional, espiritual, humano, esse cuidado integral. Eu lembro que quando eu cheguei no curso de filosofia, eu tinha 19 anos, então, na época, o coordenador era Padre Lázaro, e eu tinha muitas espinhas. Então, Sei. teve um dia, logo na primeira semana, na segunda semana do primeiro ano de filosofia, ele pediu para me chamar na sala de aula, e eu fiquei assim, gente, mas o que que eu fiz de errado e tal, para ir Sim. na sala da coordenação. E lá, ele então falou, olha, é importante cuidar também do orgânico, do físico, e aí eu fui compreendendo que a PUC Minas tem este compromisso integral, né? O físico, o orgânico, o mental, o psíquico, o racional, o espiritual, então esse cuidado com a pessoa toda. E a partir dali, eu fui me abrindo cada vez mais a essa perspectiva integral. Eu amo a PUC Minas, eu amo toda a formação que nela recebi, inclusive a filosófica. Veja que é uma memória de afeto, de cuidado, que Uhum. transcende apenas o intelectual, né. Muitas vezes as pessoas pensam a academia apenas como lugar só da intelectualidade, mas é o lugar da relação, do cuidado. Essa sua memória é muito significativa. Agora, como atual diretor do nosso instituto, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco como o senhor enxerga essa evolução do curso de filosofia ao longo desses 80 anos. Naturalmente, o senhor não acompanhou toda essa evolução, mas tem a memória também, a lembrança e o conhecimento desse processo. Como é que o senhor enxerga essa evolução do curso de filosofia na PUC Minas, que, como o senhor mesmo já citou, já teve turnos de manhã, de noite, agora nós temos apenas o turno da manhã.
Qual que é a sua impressão disso? Eu lembro que acompanhei muito esta junção do turno da manhã com o turno da noite. Naquele momento, havia uma apreensão muito grande e ali ambos ganharam, e a PUC Minas ganhou com esta junção. Tal ponto que, por exemplo, o ensino era muito forte no curso da manhã, filosofia com ênfase presbiteral, assim chamado naquela época. Mas não tinha o desenvolvimento da pesquisa e da extensão. Então, é um grande ganho e uma evolução, que a gente pode dizer assim, a incorporação de uma perspectiva da pesquisa e da extensão de forma mais robusta. Sim. Os fomentos que a gente também tem hoje, para aluno, para professor, a gente praticamente não tinha muito desenvolvido isso no curso de filosofia. A integração nas instâncias universitárias. Hoje, o curso de filosofia recebe tudo aquilo que a PUC potencializa, mas ele também contribui. Então, eu digo que isso é uma evolução muito grande. A filosofia Sim. tem muito a contribuir com todas as áreas do saber e ela tem a contribuir com a identidade e a missão da PUC Minas. Eu digo assim, isso já existia, mas existia um pouco encolhido. O potencial que o curso tem, ele se desenvolveu mais ao longo desses 80 anos. Ótimo. Então essa fusão acabou sendo também uma complementação, né, de potencialidades, pelo que o senhor está nos dizendo, né? E quais são os desafios, Padre Evandro, que o senhor enxerga agora, né, já para esse curso de 80 anos consolidado, mas quais são as principais portas que nós ainda precisamos abrir, digamos assim, como curso de filosofia, e o senhor como diretor do Instituto, como que o senhor vê isso? Por exemplo, eu pego aqui a disciplina de metafísica, ela é uma identidade muito forte do nosso curso, né? Hoje há um declínio da perspectiva metafísica, um esquecimento dela, e a gente repropõe este caminho, né? Então, a metafísica é um contributo do nosso curso, um específico dele, e que eu penso como diretor do Instituto de Filosofia e Teologia, Dom João Rezende Costa, que a gente pode dialogar muito com a própria filosofia, ciência filosófica, mas com outras ciências, e ajudar a sociedade a não abdicar dessa perspectiva metafísica, porque senão a gente acaba caindo numa perspectiva intra-histórica, o próprio reducionismo antropológico e ético. A sociedade hoje tem uma necessidade ética enorme, e sem o horizonte metafísico, a ética ela fica, de certo modo, comprometida. Eu vejo que a gente pode aprofundar o diálogo, pesquisas e Sim, contribuir muito com esse específico. E além disto, como diretor, eu vejo que, falando a partir da filosofia, ela pode contribuir com a PUC Minas, a partir da identidade da PUC Minas, da missão da PUC Minas, digamos assim, essa raiz da PUC Minas, raiz filosófico-teológica. A filosofia e a teologia têm muito a contribuir com a universidade, com a igreja e com a sociedade. E um distintivo também, esse campo relacional. Eu digo hoje que a gente tem também, na sociedade contemporânea, um déficit lógico, racional, relacional, e sem ele a gente acaba transformando o conhecimento, que é uma maravilha, mas às vezes para prejudicar, para fazer o mal.
E então a gente ter esse compromisso diante de tantas irracionalidades, a gente continuar apostando na razão humana, a razão integral, eh, para que ela ajude a humanidade, o ser humano, os egressos, os profissionais, aqueles que se formam também como Sim. presbíteros, a dar ao mundo um caminho de sustentabilidade, de solidariedade, de fraternidade, que é tão importante, e ajudar o ser humano a encontrar um sentido para viver. O nosso curso e o nosso instituto lida com razão, fé e que proporcionam sentido de vida, relações mais humanizadas e éticas, e aí tem um contributo, eu digo assim, a gente hoje tem fome disso. Sim. Nós, enquanto pessoas, seres humanos, hoje temos sede disto, e a gente pode contribuir aí com o sentido da vida e relações mais humanas, próximas e fraternas. Veja, só traz coisas muito interessantes, inclusive a disciplina, nós temos no Instituto as duas disciplinas institucionais, que o Departamento de Filosofia é responsável, e agora nós até mudamos o nome de uma, que era Filosofia, Razão, Modernidade, nós agora passamos a chamar Lógica e Pensamento Crítico, que é uma das demandas, como o senhor colocou, da nossa sociedade contemporânea. E a outra é Ética, Razão e Ética Prática. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho dessa presença também da filosofia nas outras áreas da universidade, nos outros cursos da universidade. Como também diretor do Instituto, o senhor olha isso, né? A filosofia está lá presente, bem como a cultura religiosa, em todos os cursos. Todos os alunos da PUC Minas têm a disciplina de filosofia, duas disciplinas. Eu acredito que todo profissional e toda a área do saber precisa da filosofia. Um médico, a área da saúde, é importante que o profissional egresso ali, ao operar alguém, ele não está lidando com o braço da pessoa, com o intestino, mas ele está lidando com uma pessoa. E a Sim, filosofia nos dá essa perspectiva, por exemplo, antropológica do todo, né? Da unidade, e não do fragmento. É uma pessoa. Depois, até as áreas exatas, a engenharia, um engenheiro pode pensar assim, ao construir uma ponte, um edifício, mas aquilo está em vista de pessoas. Ele não lida com número e concreto apenas, sim. mas ele está lidando também com pessoas que vão receber o benefício daquele conhecimento. Então, a filosofia em todas as áreas do saber contribui primeiro para que o profissional tenha esta consciência de que ele está lidando com pessoas. Depois, a filosofia desperta o conhecimento crítico, aprofundado, e é importante que a gente tenha pessoas assim na sociedade que não pensem superficialmente, mas que aquele conhecimento vá às causas, às raízes, gerando transformação social no mundo, num contexto de Brasil em que a desigualdade ela é gritante. Então, que tenha conhecimento crítico, lógico, a filosofia, a lógica, ela permite a gente perceber falácias, aquilo que a gente está hoje muito dentro de polarizações. Sim. Um profissional que é formado na PUC Minas, ele tem que ter a capacidade de sair dessas polarizações e perceber argumentos que construam a verdade, não apenas dissimulem, gerando fake news. Então, é um compromisso da PUC Minas a nível institucional com as disciplinas institucionais de cuidado com cada área e cada pessoa que ela forma. Que bom. Padre Evandro, é uma alegria conversar com o senhor hoje. Como professor do departamento também, eu testemunho a sua gestão como diretor, humana, cuidadosa, delicada.
E eu gostaria que o senhor dissesse para nós uma mensagem, nesses 80 anos de comemoração do curso de filosofia, qual mensagem o senhor deixaria para os estudantes, para os professores, para quem está nos escutando? Então, eu me dirijo a você que escuta e acompanha este vídeo, estudante, professor, e você que quer ingressar na PUC Minas, venha para esta família da PUC Minas. Somos uma universidade comprometida com o conhecimento que gera transformação de vida. É muito bom a gente ingressar na PUC Minas, porque a gente sai dela muito melhor, um ser humano melhor, com um compromisso e um respeito à vida humana, ao ser humano, o cuidado com aqueles também que são os últimos da sociedade. A gente passa a ter essa preocupação de colocar também o conhecimento de forma solidária. Venha fazer parte da PUC Minas. Você, como aluno, aproveite tudo aquilo que ela oferece, não só um ensino de qualidade, de excelência, mas ela oportuniza cultura, arte, também a perspectiva física, o complexo esportivo é um lugar maravilhoso, a natureza, é um complexo que ela oportuniza, que a gente pode aproveitar ao longo da formação e para depois ajudar a nossa igreja e o mundo a ser melhor. A você, professor, a nossa gratidão pelo compromisso, pela dedicação, e em nome do IFTDJ, sobretudo os professores e alunos de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião, a minha gratidão por tudo aquilo que vivenciamos no dia a dia. Padre Evandro, muito obrigado por compartilhar conosco suas memórias, reflexões e experiências. Ouvir a sua trajetória nos ajuda a compreender com mais profundidade não apenas a história do curso de filosofia da PUC Minas, mas também o valor do compromisso com a formação integral, com o diálogo entre fé e razão e com a construção de uma comunidade acadêmica viva. O projeto Filosofia e Memória segue como um gesto de reconhecimento e celebração. Que essas conversas possam contribuir, inspirando as novas gerações a pensar, questionar e construir com profundidade e responsabilidade o futuro da filosofia. Até o próximo episódio e, mais uma vez, nosso muito obrigado.